Salve Maria, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, a igreja celebra a festa de São Marcos, evangelista. E o evangelho de hoje não poderia ser outro, senão o evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Meus irmãos e minhas irmãs, São Marcos era de família judaica, também conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos com o nome de João Marcos. Era filho de uma mulher chamada Maria, que, segundo a tradição, seria uma viúva de boas condições financeiras naquela época. Sua mãe possivelmente foi quem colaborou com os primeiros cristãos, abrigando-os em sua casa no início do cristianismo. Alguns biblistas cogitam a possibilidade de ter sido a casa da família de Marcos usada por Jesus e pelos apóstolos durante a última ceia. Mesmo Marcos não sendo um dos 12 apóstolos, é provável que ele tenha conhecido Jesus. Muitos estudiosos da área bíblica acreditam que Marcos foi aquele rapaz do Evangelho de São Marcos que largou o lençol, única roupa em que estava coberto, fugindo nu no momento em que Jesus era preso no Getsêmani. Essa história está no próprio Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. O que se sabe com precisão é que São Marcos era primo de Barnabé, figura importante na difusão do cristianismo. Marcos foi um grande companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária, além de permanecer ao seu lado na hora de sua morte. Marcos foi fiel discípulo de São Pedro em Roma. Pedro demonstrou tal afeição por Marcos que o chamou carinhosamente de meu filho. Essa alcunha dada a São Marcos a gente encontra na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 13. Foi sob a inspiração do Espírito Santo que Marcos escreveu em seu evangelho os ensinamentos do grande apóstolo Pedro, tornando-se assim o seu intérprete, registrando as pregações do grande apóstolo. A principal missão do evangelista Marcos foi descrever e transmitir as principais pregações de Pedro sobre Jesus. São Marcos tornou-se um grande modelo, pois seguiu com fidelidade a ordem de ir pelo mundo inteiro pregando o evangelho a toda criatura. Seu evangelho é o menor entre os 4 evangelistas, porém é considerado o primeiro a ser escrito, servido de base para os evangelistas Mateus e Lucas. Seu conteúdo é um urgente convite para conhecermos com profundidade quem é Jesus. São Marcos ele é chamado de o padroeiro de Veneza. Após os martírios de São Pedro e São Paulo, Marcos dirigiu-se para Alexandria, sendo reconhecido como evangelizador e primeiro bispo desta parcela da igreja. Marcos morreu entre os anos 68 e 72, acredita-se que foi martirizado em Alexandria, no Egito. No ano de 825, suas relíquias foram transportadas para a cidade de Veneza, onde até hoje é venerado como padroeiro. Que a exemplo de São Marcos, sejamos fiéis amigos e companheiros uns dos outros no serviço da evangelização, levando com coragem a palavra de Deus ao mundo inteiro, despertando nos corações o desejo de conhecer quem é Jesus Cristo. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, de São José e de São Marcos Evangelista, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.